Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e principalmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, vários assuntos para a gente poder tratar neste vídeo, para a gente dar ênfase ao noticiário esportivo do Vasco. A gente vai falar muito aí sobre a reapresentação dos atletas vascaínos que está acontecendo nesta manhã, polêmica aí na CBF alterando a data do jogo do Vasco da Gama contra o Bahia, CBF vetando o jogo do Vasco da Gama contra o Guarani lá em Manaus. E é o seguinte, vamos falar muito aqui também sobre a redução de dívidas. Saiu o ranking aí dos clubes mais endividados do Brasil. E olha, o Jorge Salgado, pasmem os senhores, né? Segundo o ranking aí, reduziu a dívida do clube em 14%. A gente vai falar muito aqui da atitude polêmica do Vasco da Gama. O Vasco ontem anunciou a adesão à Libra, a Liga do Futebol Brasileiro, que está encabeçada aí pelo Flamengo. A gente vai explicar aí para vocês. E outra coisa, a gente vai falar muito sobre a situação do Jorge Jesus, que disse não ontem ao Vasco da Gama, e vamos abordar aqui a reunião que vai acontecer no Conselho de Beneméritos nesta terça-feira aí, onde os beneméritos vão colocar em pauta aí os principais pontos da SAF aí, da venda do Vasco para a 777 Partners. Então, por favor, gente, se inscreva no canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bora começar aqui pelo futebol profissional do Vasco da Gama. Hoje, dia de reapresentação, os jogadores do Vasco tiveram aí 2 dias de folga. Agora é pegar firme para que a gente possa fazer aí uma boa partida contra a equipe do Bahia, tá? E o jogo entre Vasco da Gama e Bahia foi alterado, tá? O jogo que iria ser transmitido pela Rede Globo de televisão no domingo às 16 horas passou para segunda-feira aí. O jogo vai ser às 19 horas na segunda-feira. A Globo deu preferência aí por passar o jogo do Botafogo com o Fortaleza. Então, o Vasco aí ficando em segundo plano. E a CBF ontem vetou a partida do Vasco da Gama contra o Guarani lá em Manaus, né? O Brinco de Ouro está passando aí por reforma no gramado. Infelizmente, tanto a Globo quanto a CBF fez essa sacanagem com o Vasco da Gama. Flamengo, quando quer mandar jogo lá em Brasília, manda. O Vasco não pode mandar lá em Manaus. É uma vergonha descarada. A diretoria do Vasco, sem representatividade nenhuma, não falou rigorosamente nada, não se pronunciou sobre isso. O jogo deverá acontecer em Araraquara. Meus amigos, sobre a redução de dívidas, tá? O seguinte, hoje saiu o ranking, tá? Dos clubes brasileiros mais endividados, meus amigos. O Vasco está na 6ª colocação. Esse ranking foi feito aí, a fonte é o Yahoo, portal Yahoo, e os senhores estão vendo aqui, tá? O Vasco da Gama, né, reduziu a sua dívida, segundo o scout aqui da Yahoo, em 14%. A dívida do Vasco, que era 832 milhões, o Jorge Salgado deixou aí em 709 milhões. Você acredita, sim ou não? Se a gente conseguiu reduzir a nossa dívida, por que a gente vai vender o Vasco da Gama aí para 777 Partners? E chamou a atenção aqui nos números, por exemplo,
foi que o nosso maior rival conseguiu reduzir a dívida em 43%, né? E o Red Bull Bragantino, que é referência para muitos aí, depois da SAF, aumentou aí, né, a sua dívida em 91%, tá? 274 milhões de dívidas, tá? Fonte, Portal e Yahoo. Bem, meus amigos, continuando aqui, a gente vai falar aqui sobre a adesão do Vasco da Gama aí na Libra, né, na Liga do Futebol Brasileiro. O Vasco da Gama ontem anunciou a adesão e o Vasco preferiu ficar aí do lado do Flamengo, do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo, do Santos e do Red Bull Bragantino, né? Existem 21 times, né? 14 da Série A, 7 da Série B aí, contra esse formato de liga que simplesmente aí vão deixar Flamengo e os grandes lá de São Paulo ganhando mais e os outros menos. O Atlético Mineiro encabeça aí, está encabeçando essa outra parte aí dos integrantes aí da possível liga, pleiteando aí mais dinheiro aí, uma divisão mais igualitária, mais justa. O Vasco, não sei porquê, preferiu ficar do lado do Flamengo, aceitando ganhar menos, né? É o seguinte, meus amigos, ontem o Jorge Jesus disse não ao Vasco da Gama. Isso mesmo, o Jorge Jesus falou que já basta o que ele sofreu em Portugal quando ele trocou o Benfica pelo Sport e falou que aqui no Brasil só treina a equipe do Flamengo. E para finalizar o nosso vídeo, hoje haverá reunião no Conselho de Beneméritos do Vasco da Gama, onde pontos para a venda da SAF do Vasco serão aí discutidas, meus amigos, né? Entre elas aí os valores dos ativos, né, do Vasco da Gama e aquela proposta lá do memorando. Ninguém vai ver o contrato. O contrato, né, ninguém vai poder ver, mas o Conselho de Beneméritos hoje vai dar um posicionamento até para que essa situação da SAF aí seja decidida de uma vez por todas aí. O Conselho de Beneméritos vai dar o seu parecer, Conselho Fiscal e depois o Conselho Deliberativo. Depois vai ter uma votação aí no Conselho Deliberativo e depois tem a tal da AGE aí para a gente decidir se o Vasco vai ser vendido ou não. Mas, meus amigos, muitos assuntos aqui que a gente trouxe para vocês. Deixa aí nos comentários aí a sua opinião sobre cada assunto. Não deixe de comentar. Muito obrigado pela sua atenção aí. Vasco neles, a verdade prevalecerá e estamos juntos. Valeu, meus amigos. Aquele abraço.